O torcedor do Flamengo sabe que vai ter que ter um pouco de paciência no quesito reforços. Tudo isso porque o Flamengo, muito provavelmente, nessa janela do meio do ano, vai ser um clube um pouco mais moderado. Vale lembrar que no começo do ano o Flamengo fez só a maior contratação da história do clube, trazendo o Lucas Paquetá por valores estratosféricos. Valores antes que o nosso clube nunca viu e o futebol brasileiro também. Então, assim, o Flamengo já tem um time pronto. O Flamengo é o atual campeão brasileiro, atual campeão da Libertadores. Time com a melhor campanha na primeira fase da Libertadores, segundo colocado no Campeonato Brasileiro, até ontem era o grande líder, tendo oscilado na reta final, perdeu para o Palmeiras, enfim. Mas é um campeonato que está totalmente aberto, não à toa o Flamengo está na segunda colocação e tem condições de chegar no Palmeiras. Então, assim, pessoal, antes de qualquer coisa, o torcedor do Flamengo sabe, o time é bom. O time, se for mexer, tem que ser mexido pontualmente em posições que, no olhar do torcedor, para a profundidade do elenco, ainda não estão perfeitamente colocadas, se assim que a gente pode dizer. Por exemplo, o Flamengo hoje não tem o reserva do Pedro. O Pedro é o centroavante, enfim, na minha opinião, deveria até estar nessa Copa do Mundo. O Pedro deveria estar na seleção brasileira. Mas, a nível do Flamengo, a gente não tem ninguém que faça sombra no Pedro. O reserva do Pedro, na visão do Leonardo Jardim, é o Bruno Henrique, que por sinal é o artilheiro do Flamengo na Libertadores. Só que o Bruno Henrique não é centroavante e ele já falou abertamente sobre jogar ali. Ele prefere jogar de ponta, que é a posição original dele, mas se caso for preciso, né, ele já foi testado assim com o Felipe Luiz antes, e agora com o Leonardo Jardim ele segue sendo utilizado improvisadamente como 9. Eu até faço uma crítica a alguns torcedores do Flamengo que às vezes esquecem que o Bruno Henrique não é 9. E muita gente fala, o Bruno Henrique não tem mais jeito, o Bruno Henrique já deu, tá aposentado, tem que vender. O Bruno Henrique tá quebrando um galho fora de posição. E ainda assim tá mandando bem, repito. O Bruno Henrique é o artilheiro do Flamengo na Libertadores. Então, assim, ele tá até acima das expectativas, porque a posição dele original é ponta. Como o Flamengo tem outros jogadores, o próprio Samuel Lino, que tem tido uma temporada absurdamente boa até aqui, o líder de assistência do Flamengo, o Bruno Henrique vai ser o reserva dali. Mas numa eventual brecha que o Pedro dê, seja por lesão, por cansaço, né, poupar jogadores, o Bruno Henrique tem entrado de camisa 9. E o outro nome, né, a terceira alternativa seria o Wallace Ian, um garoto da base, que já teve seus bons momentos no time profissional, estava de saída pro Bragantino, acabou que ficou, deu uma reviravolta na história dele ali, mas o Wallace Ian nem de longe mantém o nível dos dois primeiros, né? Pedro incomparável, o Bruno Henrique é um reserva que faz seus golzinhos, mas o Wallace Ian está muito abaixo deles. Então, até em cima disso, para facilitar a vida do Bruno Henrique, que tem que jogar como ponta, como segundo atacante, e até mesmo tirar essa carga de expectativa, né, de pressão em cima do Wallace Ian, o Flamengo precisa de uma reserva para essa posição. Ao meu ver, seria o foco número 1. Na visão do José Boto, talvez essa não seja a grande prioridade. Vide os nomes que o Flamengo estava ventilando aí no mercado há algumas semanas atrás. Falou-se de Danilo do Botafogo, que também está na Copa do Mundo. Até mesmo já se falou de Douglas Santos, lateral esquerdo da seleção brasileira, que por sinal é titular em cima do Alexandre, que é do Flamengo, que está no banco ele também. Então o Flamengo talvez faça esse movimento, né, até por conta de algumas outras carências, mas ao meu ver, o centroavante reserva do Pedro deveria ser a alternativa número 1 no mercado do Flamengo. Mas, repito, o Flamengo não vai fazer, ao meu ver, grandes esforços, desde que o Flamengo não perca ninguém de grande valor. Por exemplo, recentemente o Flamengo recusou uma proposta pelo Luiz Araújo, do futebol lá do Emirados Árabes, do Catar, enfim, do Oriente Médio. O Flamengo recusou. Muito provavelmente, após essa Copa do Mundo, o Gonzalo Plata vai ter uma procura muito grande. O Gonzalo Plata deixou boas impressões no futebol aí equatoriano, fez uma boa Copa do Mundo, fez o gol histórico lá contra a Alemanha. Talvez o Gonzalo Plata tenha mercado no futebol europeu, ele já jogou no futebol da Espanha. Então, quem sabe o Gonzalo Plata não seja um alvo do futebol europeu. Caso o Gonzalo Plata saia, que é um jogador extremamente utilizado no elenco do Flamengo, um jogador muito versátil, talvez o Flamengo tenha que se recompor. E aí talvez o Flamengo priorize a chegada de um ponta, de um jogador de lado de campo. Então, assim, existem possibilidades, tá? Tudo indica que o Flamengo não deva perder nenhum titular, até porque o time tá bem certo, tá bem correto, mas existem possibilidades. Por exemplo, o Léo Ortiz também é outro jogador que já teve sondagens do futebol europeu, é um jogador que desperta olhares, né, do mercado internacional, é um jogador que também poderia estar na seleção brasileira, já foi testado para isso, e no Flamengo ele sempre joga muito bem. Começou o ano até mal, mas recuperou a boa forma, e ele é o titular no lugar do Danilo, por exemplo, que está na Copa do Mundo jogando de lateral direito. Então o Flamengo pode perder jogadores, a tendência é que não, mas pode perder um ou outro titular. E se caso perder, aí eu acho que é fundamental repor de imediato. Por exemplo, o Flamengo tem o zagueiro Vitão, que chegou no começo do ano, ainda não se tornou titular, mas até mesmo imaginando a forma de trabalho que o Flamengo faz a longo prazo,
o Vitão seja uma ideia para o futuro próximo, né? De repente, num cenário ali pro ano que vem, o Vitão seja o titular, ou pelo menos entrar com mais regularidade. Mas competir com o Léo Ortiz e o Léo Pereira e competir com o Danilo não é fácil. Então, a princípio, o Vitão fica como uma opção, até se caso eventualmente o Léo Ortiz sair, o Flamengo pode recompor de imediato com o Danilo ou com o Vitão ali. Então o Flamengo está muito bem servido na zaga. Na lateral esquerda, que, repito, é uma preocupação, porque o Alexandre não vinha bem de fato. O torcedor do Flamengo até falava isso antes da Copa do Mundo começar, que o Alexandre não merecia essa convocação, mas ele foi tanto pela experiência, pela bagagem, pelo currículo, está na reserva da seleção, então não compromete, né? Mas é um cara que estava oscilando no Flamengo. O Ayrton Lucas, para muito torcedor do Flamengo, já deu. O Ayrton Lucas, de fato, tem uma dificuldade técnica grande. Quando foi exigido esse ano, não deixou boa impressão, ainda que ele seja um lateral muito ofensivo, que eventualmente faça uns gols, que finaliza de fora da área, mas é um jogador com muitos problemas técnicos. Em contrapartida, chegou o Matias Vinha, que estava emprestado para o River Plate, um jogador que estava fora dos planos do Filipe Luís, teve uma lesão grave nos joelhos no plural. Ele ficou praticamente um ano parado aí, né? Mais da metade do ano parado no Flamengo. Foi para o River Plate para ganhar bagagem, para ganhar minutagem, acabou que não convenceu o River Plate, devolveu antes do previsto. Então, o Matias Vinha talvez, fica aquela interrogação, né? Talvez ele ajude, talvez ele possa ser um cara útil pro elenco, mas talvez o Leonardo Jardim possa olhar para ele e falar: o Matias Vinha não tem capacidade de destaque hoje, capacidade física, né? Porque tecnicamente ele é muito bom. E aí, em cima disso, o Flamengo talvez possa se aproveitar de uma oportunidade no mercado para trazer um lateral mais jovem para ser titular, como é o Douglas Santos. Mas assim, é uma opção ainda um tanto quanto distante. Eu repito, o Flamengo tem 3 laterais hoje. Vai ter que vender o Matias Vinha, vai ter que vender o Ayrton Lucas e o Alexandre passaria para ser reserva. Então são muitas casinhas para acontecer até de fato essa operação sair. Fora isso, eu não vejo o Flamengo indo atrás de outros jogadores, tá? O Carrascal chegou para ser o reserva do Arrascaeta, não tem rendido para isso, mas foi uma aposta cara do Flamengo. O De La Cruz voltou da Copa do Mundo, ele foi bastante utilizado na seleção do Uruguai. Então o De La Cruz é até um potencial jogador para receber mais minutagens, por que não, no meio campo. O Arrascaeta está com os problemas físicos, né, machucado, lesionado. A torcida vai ter que ter uma paciência maior com ele, vai ser uma temporada diferente para o Arrascaeta. Então eu não apressaria a volta dele, e o Flamengo talvez internamente tenha opções para essa sequência de jogos que vai ser a partir do final da Copa do Mundo. A grata surpresa do ano até agora é o Everton Araújo, que de volante não deixou a desejar em nada na ausência do Pulgar, ornou muito bem com o Jorginho, então o Flamengo tem uma base ali, não precisa de reforços para titularidade. Nos reservas, repito, a maioria dali são jogadores negociáveis, não significa que eu negociaria, mas são potenciais negociáveis. O Luiz Araújo, Gonzalo Plata, o próprio Bruno Henrique, mas o Bruno Henrique renovou agora, a tendência é que ele termine seu vínculo com o Flamengo e se aposente, enfim, é algo para os próximos anos. O próprio Danilo também, o Flamengo tem interesse na renovação contratual com ele, o próprio jogador está sondando aí, né, possíveis interessados no futebol europeu, já se falou de Porto, mas talvez ele renove o Flamengo. Então assim, o Flamengo tem elenco, tem profundidade e não faz sentido arriscar por arriscar. Hoje o time do Flamengo é o elenco mais completo, mais qualificado do futebol da América do Sul. Eu hoje talvez só focaria na posição de centroavante, repito, uma reserva para o Pedro. Nomes, assim, é difícil falar de nomes porque toda contratação ela chega com uma expectativa de resolver um problema. E se o cara for bem, ele pode até ser titular, mas teria que ser um jogador relativamente jovem, né, um cara vivendo talvez uma idade próxima do seu auge, um jogador que talvez tenha 23, 22, 24 anos, um jogador que tenha 2, 3 anos pela frente para se desenvolver no clube, mas é um jogador que chegue inicialmente para ser o reserva do Pedro. Ser um jogador para jogar segundo tempo, 20, 30 minutos, fazer até agora no final do ano 20 partidas, 15 talvez. Então assim, a tendência é que o Flamengo busque esse cara, mas quem é esse cara? Quem vai aceitar ser reserva no Flamengo hoje? Jogadores que estão na Europa vão sair de um mercado tão aquecido para ser banco no Flamengo? Jogadores do futebol brasileiro, quais deles teriam gabarito para chegar no Flamengo e disputar a posição com o Pedro? E já chegar na condição de reserva? É difícil. O Flamengo vai ter que ter essa criatividade no mercado. As opções, elas existem. Nós já ouvimos falar o nome do Caio Jorge, mas Caio Jorge não acho que o Flamengo vai tentar de novo agora, nem tão cedo. Se tentar algo, talvez para o final do ano. Já se falou de Cauã Elias, já se falaram de Evanilson, Richarlison, Gabriel Jesus. São nomes relativamente acessíveis, mas tem que ver até onde vai a corda do Flamengo, né? Para o Flamengo colocar 10, 15, 20 milhões de euros na mesa, tem que vender alguém. E aí a gente volta para aquela balança inicial. Quais reservas seriam negociáveis para o Flamengo, de repente, fazer um caixa e comprar esse jogador? E quais deles seriam?
O Gabriel Jesus chegaria pro Flamengo, tendo uma história com o Palmeiras? Difícil. O Richarlison chegaria pro Flamengo, tendo uma história com o Fluminense? Difícil. Caú Elias, mesma coisa. Caio Jorge disputando aí, ó, com o Cruzeiro a Libertadores com o Flamengo no mata-mata. O Cruzeiro não vai negociar diretamente com o Flamengo essa temporada, esqueçam. Então é muito mais difícil do que se imagina. Talvez o Flamengo tenha que recorrer a mercados alternativos, mercado argentino, mercado uruguaio, paraguaio, talvez até mesmo buscar no futebol europeu algum jogador ali em baixa. Então assim, a criatividade é toda do José Boto, ele que vai ter que correr atrás com essa equipe de scout, mas na minha visão o Flamengo tem que se focar nessa função. Ainda no Sub-20, tá? Eu gosto muito desse jogador, merece ser citado. E existe uma possibilidade do Josmar no futuro, né? Não para agora. É um jogador que chegou recentemente na base do Flamengo, tá deitando no Sub-20, fazendo seus gols, mas é um jogador para ser trabalhado pro futuro. Talvez, reta final de temporada, um jogo aqui, outro ali do brasileiro possa ser testado, mas eu olho pro Josmar para 2027, começo de ano, Campeonato Carioca, aquelas partidas inaugurais pro garoto jogar. Nessa temporada, eu iria muito atrás de um camisa 9 ali, ou um camisa 19, né, assim dizendo, como alternativa pro Pedro. Mas é isso, rapaziada. O que vocês acham? Vocês também concordam comigo ou não? Qual é a posição do Flamengo que o clube deve buscar nesse mercado da bola? Eu quero que vocês deixem aqui a opinião de vocês. Também deixem o seu like no vídeo, se inscreva no meu canal, porque eu sou o Gabriel, seu papo boleiro. Todo dia eu falo de futebol por aqui, rumo aos 2.000 inscritos. Se você ficou até aqui nesse vídeo, te agradeço demais. Compartilhe com seus amigos, com as suas amigas. E tamo junto. Outra hora eu volto aqui para falar mais com vocês. Forte abraço.